pastor mirim agora está proibido de pregar nas igrejas e vai ter que voltar para a escola. Por determinação do Conselho Tutelar, o pastor mirim, Miguel Oliveira, ele não vai mais poder fazer os seus cultos e também vai ter que ter os seus eventos cancelados. Isso aconteceu depois de denúncias de que ele estaria explorando a fé alheia. E ele, além de não poder mais pregar e ter que voltar para a escola, ele não vai mais poder usar as redes sociais para poder espalhar a palavra também. Vale dizer que a denúncia que foi dada ao Conselho Tutelar envolvia uma exploração do trabalho de menores, né? Exploração do trabalho do pastor, já que ele cobra 30 mil reais para fazer uma pregação. E depois de alguns vídeos viralizarem, ele também passou a receber ameaças nas redes sociais e também ameaças físicas ali nos locais onde ele ia. Vale dizer que em um dos vídeos ele rasga o laudo de leucemia de uma moça dizendo que ele havia curado. Eu rasgo o câncer, eu filtro o teu sangue e eu curo a leucemia. Porque o exame, eu tô entendendo, o exame ia dar em definitivo. Você tá entendendo, moça de azul? Você tá entendendo? Para aquela sala 9, leito 4, ela ia voltar, mas tem um anjo marchando na tua frente dizendo: eu tô quebrando a marca agora. Eu tô toda arrepiada aqui, meu Deus do céu. E Deus tá dizendo assim: corre e abraça ela, porque eu tô vendo em cima dela cura. Quando você abraçar, tem cura pra você. Vai lá, quem pode levantar a mão? Além do clássico vídeo em que ele traduz a língua dos anjos, enfim. Poucos aqui estão entendendo o que eu estou fazendo. A casa é minha e vai ter culto lá. Abre a boca! Isso tudo aí culminou numa denúncia sobre exploração da fé alheia e exploração, no caso dos pais, de trabalho infantil. Esse pastor mirim, ele é pertencente a uma época em que as redes sociais valem muito. E ele domina a linguagem das redes sociais. Claro, não só ele, mas assim, os pais dele, todos que estão em torno dele, todos que estão junto com ele, dominam de certa forma as estratégias, nem que seja de uma maneira natural, de conseguir se colocar nas redes sociais como alguém que vai ter ali a sua performance, a sua eficiência, que vai conseguir números. Aliado a isso, o quê performático da religião, que é um quê performático que existe em qualquer coisa, né? Em qualquer lugar, numa reunião de partido político, você também tem um quê performático. Numa assembleia de estudantes, você também tem um quê que é performático, uma maneira de agir, de ser, que vai te colocar ali como alguém que deve ser escutado. Na religião isso também existe. Também existe essa performance. E ao mesmo tempo também existe esse quê de entretenimento. Teteuca, tica, noqueia, teque, que sica, toquere, que teque, paca, faca, teque, te. Ica, nuque, sique, terebaca, nocoia, que teque, peque, faca, nara, tatará. Onde que me nuque, na? Por que tu quer parar? Onde que na uca, teque, peque, faca, tá? Por que tu quer fechar a loja? Por que tu quer parar com o estabelecimento? O que eu dei na tua mão, o diabo não vai tirar. A promessa é minha, diz o Senhor. Eu tô dizendo isso só pra gente não achar que as pessoas eram manipuladas pelo menino de 15 anos, porque assim, tudo isso tá em jogo. Tudo isso tá em jogo de tal maneira que às vezes o menino de 15 anos é só uma atração. Ele não é o pastor abençoado, ele é uma atração. Mas ainda assim é relevante pensar nesse quê da performance, de como que há um lado performativo que o menino conseguia dominar, e que na medida em que lançava vídeos nas redes sociais, esses vídeos eles saíam do controle, eles iam para bolhas que não eram a bolha evangélica, que mesmo às vezes discordando, ainda assim teria uma tolerância, ainda assim veria um sentido e conseguiria tolerar. Mas quando o garoto sai da bolha evangélica, que pode ter uma tolerância, e entra em bolhas, às vezes também evangélicas, mas sem nenhuma tolerância, com uma criança no palco, explorando a fé alheia, aí a coisa vai para um outro lado. E junto com isso tem também o fato de que o cara cobrava 30 mil reais, os pais cobravam 30 mil reais para que ele fizesse um culto, para que ele fosse ali o astro de um momento de entretenimento religioso específico.
Tem ali uma grana que está indo para os pais. É evidentemente que é uma questão de exploração do menino mesmo que ele não se reconheça como explorado, mesmo que ele não aceite o nome explorado. Mesmo assim, você tem ali uma criança que é colocada, um moleque de 15 anos, que é colocado para trabalhar, para ganhar uma renda muito boa, que com certeza ali os pais estão dando conta de agenciá-lo, enfim, de fazer esse trabalho. E evidentemente também aquela maneira de ser que parece um pouco com pastores neopentecostais misturado com um certo Pablo Marçal, um certo cultismo, isso tudo cai como uma luva no presente. No presente cai como uma luva alguém que consegue fazer coisas que ninguém faz, utilizando de uma roupagem religiosa aliada com um certo sentido no discurso que é bem de coach. Quando Marx diz que a religião é o ópio do povo, o que ele está falando é de um uso instrumental da religião de tal maneira que, durante o seu uso, o cidadão, a pessoa que está sendo acometida por diversos problemas econômicos, políticos, por aí vai, acaba se anestesiando dentro da igreja e não se coloca de maneira crítica frente aos seus problemas reais. Ou seja, um problema real, econômico, político, social, acaba se transferindo para um espaço religioso e se transforma num problema relacionado ao sagrado, relacionado à religião, à espiritualidade e por aí vai. Nesse caso, eu não acho que é uma religião enquanto ópio do povo. Eu diria que nesse caso, o que a gente está falando aqui é de uma exploração de um menor ponto. Em conjunto com isso, evidentemente, de uma performática que está para além de uma manipulação das consciências, mas que entra num lugar, essa performática, que é talvez de uma bizarrice pós-moderna, de uma tentativa de trazer valores fixos de um passado para o presente, e que transforma o menino de 15 anos em uma coisa bonita de se ver, um menino de 15 anos trabalhando por 30 mil reais. 30 mil por culto. Uma união de uma certa teologia da prosperidade, em conjunto com o entendimento de um empreendedorismo de si, de uma vida empreendedora, tudo isso junto com uma certa dedicação para o bem que faz com que o moleque seja um grande trabalhador para sua família. E faz com que a sua família o agencie de certa forma. Mais do que um ópio do povo, nesse caso talvez a gente esteja vendo um animador, a gente esteja vendo um apresentador, um Silvio Santos da igreja, um mini Silvio Santos, um Dudu Camargo evangélico, um Dudu Camargo da esfera religiosa, algo nesse sentido. Mas, evidentemente, as instituições que não são religiosas meio que não ligam para isso na medida em que podem atuar e acabam terminando com isso tudo, né? Acabam cortando o barato de que seria ali fazer uma pregação pública e ganhar uma grana absurda por pregação por conta de uma performance que é muito bem vista, mas que por quem tá de fora é extremamente mal vista. E você, qual a sua opinião sobre esse caso? Coloca aqui nos comentários, se inscreva no Colunas Tortas, dê um like nesse vídeo, compartilhe ele nos seus grupos de WhatsApp e seja membro do canal para receber conteúdos exclusivos para membros, para ter acesso aos conteúdos exclusivos e para participar do nosso grupo de Zap para a gente trocar uma ideia, falar sobre coisinhas do nosso cotidiano e, enfim, ter ali um acolhimento de nós para nós. Tudo bem?